Caríssimo irmão, caríssima irmã, encontramos-nos mais uma vez, com a graça de Deus, a proteção de Nossa Senhora. Que o Espírito Santo de Deus venha agora neste momento sobre mim e sobre você. Ilumine-nos, nos dê a sua força, a sua ciência, a sua sabedoria. Precisamos dele. Sem ele nada podemos fazer. Que Maria Santíssima, a toda cheia do Espírito Santo, aquela que se voltou para o Pai, gerando o Filho, possa nos dar o exemplo e também a força para vivermos as palavras do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós falamos da última vez, usando a expressão, conhecendo o Filho bem-amado. E terminamos apontando alguns títulos de Jesus no Novo Testamento: Filho de Deus, Filho do Homem, Redentor, o Salvador, e tantos outros que nós usamos. Senhor, começamos por esse, né? Senhor, que lembra a palavra Adonai, o vivente, né? O verbo, e assim por diante. Vamos chegar agora a uma conclusão. Esse Senhor Jesus, enviado pelo Pai no Espírito Santo e pelo Espírito Santo, para nos redimir e salvar, para reestruturar toda a humanidade, ele é o caminho para irmos à Trindade. O caminho que nos leva ao Pai pelo Espírito, pela sua palavra, pela sua força, pelo seu Evangelho. Jesus é o caminho. São João, grande evangelista, teólogo, contemplando como teólogo e como místico o mistério do Filho no seio da Trindade, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, Logos. En arché est Logos, a palavra de Deus, encarnada depois. E o Verbo, o Logos, estava com Deus. Esse com é muito difícil em traduzir. Em grego é prostoteon. Esse pros, essa preposição pros, que pede o acusativo, tem o significado aqui, está junto, ao lado, na mesma igualdade, no mesmo grau de igualdade. E o Verbo, aí ele conclui, e o Verbo era Deus. Ele não estava junto do Pai como outra pessoa, com outra criatura, digamos assim, como outra coisa qualquer, mas ele estava como Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante, contemplando o mistério da encarnação, o processo da nossa redenção, esse Verbo enviado pelo Pai para nos redimir, São João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne. Eis aí um grande mistério. Um grande mistério. Como é que Deus eterno, o Verbo de Deus eterno, que é Deus, toma carne? Só há uma explicação: o amor, que faz loucuras. E continua: e nós vimos a sua glória. Não vemos ainda em plenitude, face a face, mas já um reflexo. Como a glória do unigênito do Pai, ele é unigênito, e é nele e por ele que nós somos irmãos, seus irmãos e filhos do Pai. Cheio de graça e de verdade. São João, capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Aqui está, meus irmãos, o início de todo o processo que vai se estender até o fim dos tempos. Jesus é o Cristo,
E esse Cristo veio para dar a todos nós, veja bem, o poder de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para nos tornar filhos de Deus. Por ele, nele, com a ação do Espírito Santo, nós nos tornamos, recebendo o Espírito Santo nele, e por ele, nós nos tornamos filhos do Pai. Somos seus irmãos, filhos do Pai. Aqui está, portanto, o resumo de tudo. O Filho bem-amado do Pai veio para reestruturar a humanidade, tornar-se sua cabeça. São Paulo, uma carta aos Efésios, que é linda essa carta, que é uma carta sobre o mistério de Cristo, ele nos diz o seguinte: nos predestinou, o Pai nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, conforme decisão prévia que ele aprove tomar para levar o tempo à sua plenitude e a de em Cristo recapitular todas as coisas, aqui estão nos céus, aqui estão na terra. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Aqui está o síntese de toda a carta. Portanto, Pai cria, Filho vem e se torna a redenção, a reestruturação, a cabeça do novo mistério, mistério de Deus, criação, mistério de Cristo, redenção. Cristo se torna a cabeça de todo esse mistério, o centro desse mistério. Nele, por ele, com ele, claro, na força e luz do Espírito Santo para o Pai. Jesus se torna assim o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 14, 16. Jesus é o caminho. E ao mesmo tempo é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Portanto, ele veio para nos dar a vida. Eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância. João 10, 10. Consequentemente, ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Veja que dialética bonita. O Pai envia o Filho, ele se torna o reestruturador de toda a humanidade e se torna, portanto, o caminho. Nele, por ele, com ele, nós vamos ao Pai, na força e poder do Espírito Santo. É evidente aqui que entra, e eu chamo a atenção mais uma vez, a ação do Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai e por Jesus, para que todos quanto aceitarem Jesus sejam por ele iluminados, fortificados e conduzidos. Jesus é o caminho, o Pai é o termo, origem e termo. O Espírito Santo vai nos conduzindo. Com sua força, o dom da fortaleza, com sua ciência, o dom da ciência, sua sabedoria, o dom da sabedoria, ele vai nos orientando, vai nos levando. Basta, como eu disse na última palestra, abrir o coração, deixar que o Espírito trabalhe em nós. Está escrito em Romanos 8, 9. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, por isso quem não o tiver não pertence a Cristo. Está Romanos 8, 9. E a primeira citação é Romanos 8, 14. Caríssimos irmãos e irmãs, pelo Pai, Jesus foi constituído o centro da nossa história. Ele é o único caminho que nos leva à casa do Pai. Eis porque precisamos de conhecer Jesus Cristo amado.
temos que conhecer Jesus. Eu tenho insistido muito nisso. Conhecer Jesus Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. João 14, 23. Portanto, o amor que se deve a Jesus Cristo não é amor apenas sentimental, mas é um amor efetivo, um amor de verdade, um amor em ação, é amor no cumprimento da palavra. Está lá São João: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Eu diria, não só, mas por ação em verdade. 1 João 3,18. Caríssimo, não basta dizer Senhor, Senhor, mas é preciso fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que tudo seja realizado por e em Cristo. Sejamos filhos seus, no Filho bem-amado. E assim seremos purificados e santificados. Veja, é uma dialética belíssima, a dialética do amor, mas muito bonito isso. Então, pelo amor de Jesus, no cumprimento de sua palavra, seremos filhos amados do Pai. Esse é meu filho bem-amado. Escutai-o, ouvi-o, praticai o que ele disse. E Jesus disse: quem tem meus mandamentos e os observa é aquele que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e a ele me manifestarei. João 14, 21. Caríssimos irmãos e irmãs, resumindo, no amor efetivo, concreto, cotidiano a Jesus, entraremos no mistério da Trindade, que é a origem e fim de todas as coisas e a aspiração suprema da vida cristã. O próprio Jesus disse: se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. Jesus é um Paráclito, é um Consolador, é um advogado, mas virá o Paráclito, o Espírito Santo, que vai nos iluminar naquilo que Jesus disse. O próprio Jesus disse que ele mandaria o Espírito Santo para que a gente recordasse o que ele disse, entendesse o que ele disse. Pois bem, é através do Espírito Santo que vamos entender Jesus. E é vivendo Jesus, vivendo na prática, colocando em prática as suas palavras, que seremos filhos do Pai, amados do Pai. Jesus é o caminho. Aprendamos com ele, então, como nos comportar com esse Pai. E é o assunto da nossa próxima conversa. Como vamos conversar com o Pai? Como vamos agir com o Pai? Como vamos tratar o Pai? Como vamos viver caminhando para o Pai por Jesus, na força e luz do Espírito Santo? É bonito, né? Agora, é mais bonito ainda viver esse mistério. Caríssimos irmãos e irmãs, por hoje eu encerro aqui e agradeço a atenção de vocês. Que o Espírito Santo dê força para a gente entender bem essa dialética do amor, do Evangelho, que Santa Teresinha viveu bem. E ela vai nos ensinar agora como nos comportar melhor com esse Pai, seguindo Jesus. Até o próximo encontro. Sejam felizes, que Nossa Senhora abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.